Como reduzir a gordura visceral, aquela gordura que fica armazenada no estômago, aquela barriga grande, dura. Como reduzir os triglicerídeos e o colesterol. E todos eles têm uma relação que você vai entender se ficar comigo até o final do vídeo, com todas as estratégias para você poder melhorar essas condições. Reduzir a gordura abdominal, reduzir o colesterol e os triglicerídeos. Vamos lá? Antes da gente começar aqui, vamos nos situar. Vamos entender como que nós nos colocamos nessa situação ao qual o nosso colesterol começa a aumentar, né? A nossa gordura no sangue, nossos triglicerídeos, que também são gorduras no sangue, e o que faz a nossa barriga crescer, ficar com gordura visceral. Eu preciso que você tente entender que são nossos comportamentos, é o nosso estilo de vida que gera esse tipo de condição. Então, bem, eu sou o Armando Anjos, pós-graduado em Neurociências e Nutrição Esportiva, e entender a comunicação entre o cérebro, o intestino, com a nossa relação com a alimentação, vai fazer um total sentido na sua cabecinha, em que você vai começar a perceber que são pequenas gestões que a gente faz no nosso dia que melhora tudo isso. Então, o nosso comportamento tem levado a nossa vida para esse lado mais doente. Estamos adoecendo por conta da nossa alimentação, por conta dos nossos hábitos. Então, para a gente poder iniciar aqui, a gente vai sempre abordar algum estudo que balize a nossa conversa, tá bom? Esse estudozinho que você está vendo aí na tela, ele é um estudo que fez uma relação, ele conseguiu identificar quais são os padrões alimentares, quais são os alimentos que estão aumentando a gordura no sangue, que no futuro, depois de uns 30 anos, dependendo da quantidade, 25, 40 anos, vem trazendo algum malefício à nossa vida, que nos fazem perder a vida, que seria doenças cardiovasculares, entupimento de artérias do coração, entupimento de artérias no cérebro. Tudo isso acontece por conta da alimentação. A gente vai se alimentando de uma maneira que daqui a pouco eu vou explicar como, e quando você vai ver, você acaba formando placas ateroscleróticas, placas de gordura que entopem os nossos vasos e artérias do nosso organismo. E isso faz com que a gente possa, infelizmente, perder a vida em algum momento lá no futuro, tá bom? Então a gente tem que começar a entender que se a gente tiver menos acesso a determinados alimentos ou colocá-los de uma maneira estratégica na nossa vida, a gente começa a se esquivar, a gente começa a prevenir, a gente começa a não ter ou até a tratar essas doenças de coração, doenças de colesterol alto, doenças de triglicerídeos alto, doenças de gordura abdominal, e tudo isso está relacionado, fazendo com que a gente possa desenvolver lá no futuro uma doença cardiovascular. Tá bom? E o principal achado desse estudo foi que ele conseguiu demonstrar que durante muitos anos na nutrição, todos pensavam que o que aumentava o colesterol, principalmente, né, colesterol, gordura no sangue, triglicerídeos, gordura abdominal, gordura no fígado, era a gordura saturada. E no mundo natural, onde que a gente encontra gordura saturada? Principalmente em carnes gordas. Então você vai pegar ali um pedaço de picanha, de costela, gordura do porco, é ali que se encontram as gorduras saturadas. Além disso, a gente encontra gordura saturada nos ovos, nos queijos, e aí veio a indústria alimentícia e fez um monte de comida gostosinha. Criou os sorvetes, criou as bolachas recheadas, criou um monte de alimentos que são colocados um monte de gordura saturada e aumentou o teor de gordura saturada em um pedaço muito pequenininho. E quando você consome um biscoitinho desse, quando você consome um sorvete, esses alimentos, eles são alimentos que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis. São alimentos que, quando tocam na sua língua, eles ativam o sistema de recompensa do cérebro, fazendo você repetir, querer comer mais, porque ele gera muito prazer para o seu organismo. Então, olha o problema aí. Você hoje tem alimentos que são ricos em gordura saturada e você tem alimentos que são ativados em sabor para você poder comer um monte. Juntou os dois, você vai começar a consumir mais gordura saturada do que seu corpo tem capacidade de fazer
o metabolismo dela. E aí ela acaba acumulando. Mas o que esse estudo mostrou é muito além disso. A gente já sabe que gordura saturada aumenta o colesterol e os triglicerídeos e a gordura abdominal. Já sabemos disso. Só que agora, pior do que isso, é que o estudo conseguiu demonstrar que quando você, então já que a gordura saturada ela aumenta essa gordura no sangue, né, e em todo o organismo, então eu vou trocar essa gordura por carboidrato. E aí a pessoa vem e começa a consumir mais pães, ela tira a manteiga, que tinha muita gordura saturada, e ela começa a aumentar mais os pães, mais os bolos, mais a farinha refinada, mais o macarrão. E aí o estudo conseguiu demonstrar que quando você tira a gordura saturada e você aumenta o carboidrato refinado, pessoal, estamos falando de carboidrato refinado aqui. O que é o carboidrato refinado? É tudo que de alguma maneira foi para o refinamento industrial e virou farinha. Então ele fica muito pequenininho. As moléculas, por exemplo, vamos comparar aqui uma batata doce com um pedaço de biscoito. Biscoito de maisena ou um biscoito recheado, tanto faz. A batata doce, ela, apesar de ter carboidrato, ela tem fibras no composto dela que dificulta a absorção do corpo. Quanto mais fibra, menor o pico glicêmico, menor o pico de açúcar quando esse alimento toca lá no seu estômagozinho. Conseguiu entender? Como o carboidrato refinado ele passa por processos de refinamento, as fibras são quebradas. Então, quando esse carboidrato refinado, o açúcar, por exemplo, o pão, o biscoito de maisena, o macarrão, tudo que foi refinado, que não tem muita fibra, quando toca no seu estômago, ele vira muito rápido o açúcar. A batata não, a batata está cheia, a batata, por exemplo, o arroz. O arroz também tem um pico glicêmico alto, mas ainda tem um menor pico glicêmico do que um biscoito, por exemplo. Porque o arroz também tem um pouco de fibra, mas o carboidrato refinado, ele vira açúcar muito rápido. E aí, nessa que o açúcar vira muito rápido, é aí que mora o problema. Por exemplo, comi um pãozinho, peguei do nada um biscoito no meio da tarde. Tô ali trabalhando, peguei um pouco de café, coloquei açúcar e tomei meu cafezinho com açúcar comendo biscoito. O que acontece no meu organismo quando eu faço isso? Eu coloco do nada um carboidrato refinado para dentro. Vamos lá. Consumi o carboidrato refinado, eu dou um pico de açúcar no sangue. Por quê? Todo carboidrato refinado, ele não tem fibras. Ele já foi quebrado as fibras dele, como eu expliquei anteriormente. Então ele bate no seu estômago, vira muito rápido, ele é dissolvido muito rápido, não tem a fibra para poder ajudar a dissolver mais devagar. Então o corpo absorve ele muito rápido, ele vira muito rápido glicose, que é o açúcar do seu sangue. Quando essa glicose vai para a sua corrente sanguínea, como foi muito rápido, qual é o próximo evento? É o hormônio insulina aumentar para tirar a glicose, o açúcar do seu sangue. Presta bem atenção. Por que pessoas diabéticas têm a insulina alta e a glicose alta? Porque normalmente uma pessoa diabética ela tem o hábito de comer toda hora alguma coisa. Ela não faz só refeições principais, café, almoço e janta. Ela faz café, almoço e janta e ela ainda faz um monte de lanchinho entre o café e o almoço, um monte de lanchinho entre o almoço e a janta e um monte de lanchinho entre a janta e a ceia. Logo, ela ficou, como eu acabei de explicar, com açúcar alto o dia inteiro. Se o açúcar está alto, responde você, para me ajudar aqui para ser um debate. Enfim, isso aqui é uma consulta. Uma teleconsulta. Como que sai o açúcar do sangue? Responda, por favor. Aí você vai responder assim, ó. Quem tira o açúcar do sangue é meu hormônio insulina. Logo, se seu açúcar ficou alto o dia inteiro no organismo, o que ficou alto o dia inteiro no organismo também? O hormônio insulina. Então o pâncreas fica liberando um monte de insulina para tirar esse açúcar que está um montão aí. E é por isso esse açúcar o tempo inteiro no sangue, somado à insulina alta, e gera uma pessoa diabética. Conseguiu entender como é que a gente chega na diabetes? Beleza. E também chega no sobrepeso, é o mesmo caminho. É primeiro sobrepeso, obesidade e ou diabetes. É o mesmo caminho para essas doenças. Só que aí, quando a insulina está muito alta, esse hormônio insulina está muito alto, qual é o próximo passo? É a lipogênese hepática. Olha o nome, lipogênese, criação de gordura hepática. Aonde?
no fígado. Só que quando você aumenta a gordura hepática, o que é a gordura hepática? Responde você, que essa conversa é muito importante. Ela é o teu triglicerídeo. Então você, por consumir carboidrato, você está produzindo o seu próprio triglicerídeo. Olha que coisa doida. Então, se eu comi carboidrato o dia inteiro e fiquei fazendo várias refeições, beliscando, eu estou produzindo gordura no meu fígado. E se eu ainda não faço atividade física, por exemplo, essa gordura vai acumular, não vai? E onde que ela vai acumular? Nas suas artérias. Mas, antes de chegar lá, volta um pouquinho. Quando você aumenta o triglicerídeo por conta desse carboidrato que você consumiu o tempo inteiro, seu pãozinho que você ama tanto, seu biscoitinho, o que está acontecendo? O triglicerídeo, ele é rico em VLDL, que é uma parte do colesterol que ele é de baixa densidade, então ele não flutua muito, ele é denso. E esse VLDL tem uma proteína chamada apolipoproteína. Por isso, quando você tem esse hábito alimentar e você vai fazer seus exames, quando você tem o hábito de comer de 3 em 3 horas, quais são os marcadores de exames que vão estar altos em você logo de cara? Provavelmente a sua insulina, ela vai estar alta, porque você está sempre comendo, está sempre com carboidrato, está sempre com açúcar alto. Então a sua glicose vai estar alta, a sua insulina vai estar alta, provavelmente, né? Tudo provavelmente. Provavelmente o seu triglicerídeo vai estar alto, seu colesterol ruim vai estar alto, o LDL, e a apolipoproteína B também vai estar alta. Só por eu ter aumentado a minha insulina, quanto mais eu aumento ela, quanto maior o pico de açúcar por carboidrato refinado, o que mais aumenta açúcar no mundo é o carboidrato refinado. Não é a proteína, não é a carne, não é a gordura, não é ali, por exemplo, o azeite. O azeite nem aumenta o pico glicêmico, o pico de açúcar. O que aumenta o açúcar no sangue, consequentemente a insulina, é carboidrato refinado, é açúcar. Açúcar ou farinha, lembra sempre disso. Comi alguma coisa que é puro açúcar e farinha, um alto pico glicêmico, alta insulina e produção de gordura no fígado. Conseguiu entender de onde está vindo a gordura do seu fígado? A gordura hepática? Ela vem daí. Eu como carboidrato o dia inteiro, porque a indústria alimentícia vendeu isso pra gente, e aí quando você vai ver, você fez 9 refeições no dia, desde a hora que você acordou até a hora de você dormir, toda hora beliscou alguma coisa, você ficou com gordura no fígado o dia inteiro produzindo. Além do carboidrato refinado, além da insulina alta, além da glicose, do açúcar alto no sangue, você está gerando doença. Você está ficando uma pessoa doente pelos seus hábitos, porque você não tinha conhecimento e você não tem culpa. Por isso que eu estou aqui, para ajudar você nesse sentido. Pegou tudo isso? Então, esses são os marcadores que você tem que fazer de exame, consultar seu médico, para ver como está o seu risco de acidente cardiovascular. Beleza? Conseguimos entender essa parte? Então, lembrando, para a gente poder fechar aqui a nossa conclusão, como você mesmo aumentou seu triglicerídeo. E o triglicerídeo, ele é rico em VLDL, que é aquela parte do colesterol ali que ele é muito denso. E a parte densa. Essa parte densa contém uma proteína, que é esta proteína que acumula muito. É a polipoproteína B. Ela, quando fica muito disponível no sangue, quando você tem muito LDL, significa que você tem muito apolipoproteína disponível no seu sangue. Ela fica disponível e por onde corre seu sangue, minha querida e meu querido? Por todo o seu organismo. Então ela vai acumulando por todo o seu organismo. Então ela pode acumular numa artéria da perna, ela pode acumular numa artéria do coração e numa artéria do cérebro. E aí a gente começa a perceber de onde vêm essas doenças. Eu espero que você tenha conseguido entender, mas lembre-se, quem gerou tudo isso foi o carboidrato refinado. Tá conseguindo entender? Se você ainda consome muitas carnes gordas, você piorou seu quadro, você aumentou o colesterol ruim, você aumentou a parte ruim que contém a polipoproteína, você ficou com uma carga muito maior de colesterol, de gordura em todo o seu organismo. Então, pessoal, o que a gente está descobrindo aqui juntos? Que eu não posso comer de forma descontrolada. Não é comer o tempo inteiro carboidrato. Daí começa, olha como as coisas fazem sentido,
Olha a importância do jejum aí, pessoal, que já é um conteúdozinho que você pode clicar aqui em cima para poder assistir. Muitas pessoas comentando no vídeo, agradecendo. Quando você começa a espaçar as refeições, significa que você já não está mais consumindo o tempo inteiro comida. Você não está mais... Imagina que você come de 3 em 3 horas, você faz 9 refeições no dia. Se você reduzir essa janela de alimentação de 9 vezes para 3 vezes, você automaticamente ficou menos tempo aí comendo carboidrato e, consequentemente, produzindo menos triglicerídeos. Então, meus amigos, para a gente não deixar esse vídeo aqui muito extenso, eu preciso que vocês entendam que a gordura que está no seu fígado, o colesterol alto, a parte ruim do colesterol e triglicerídeo, está acontecendo pelas inúmeras refeições, inúmeras, quantidade de vezes. Não é nem a quantidade de vezes de alimento. Às vezes você é aquela pessoa que come só um pouquinho, não, de manhã eu como só um pãozinho. Aí no meio da manhã eu como só um bolinho. E eu tomo só um cafezinho, só um pouquinho de açúcar no café. Ah, não, mas no almoço eu como um pouquinho. Aí onde se deveria comer muito, que é onde você ia colocar uma grande quantidade de proteína, que não aumenta o colesterol. Proteína magra, não é proteína gorda, não é carne cheia de gordura. Onde você poderia comer mais proteína, que ia te saciar muito mais. Onde você comeria muito mais a parte boa que gera as fibras que vão triturar mais ainda essa gordura, evitando que você fique com a polipoproteína disponível, né? Porque você tem fibras, está consumindo um monte de legumes, um monte de verduras, aquele pratão cheio, grandão. Você pode comer muito no almoço, é só botar bastante proteína, bastante legume, bastante verdura. Automaticamente você vai querer consumir menos carboidrato, porque você já tem muito alimento ali. Então as refeições que você tem que comer mais é no almoço e na janta. Não é um monte de pãozinho no café da manhã, nem nos seus lanches. Quer melhorar esse colesterol ruim? Quer tirar a sua gordura do fígado? Quer reduzir toda essa quantidade de gordura disponível no seu organismo? Comece a espaçar mais suas refeições, faça um jejum intermitentezinho noturno, comece a jantar um pouco mais cedo e tomar um café um pouco mais tarde. 12 a 16 horas de jejum já reduz uma quantidade grande do açúcar disponível no seu sangue, consequentemente a sua insulina vai reduzir e você não vai ficar produzindo triglicerídeos o dia inteiro. Consequentemente, você não vai ficar acumulando gordura no seu fígado. Olha como as coisas fazem sentido. Quem vai te salvar é você parar de ficar beliscando, começar a fazer maiores refeições, as refeições principais. A refeição principal não é café da manhã dos deuses cheio de pão. A refeição principal é almoço e janta. Então, muita comida no almoço, muita comida na janta vai te saciar e não vai te fazer querer ficar comendo um monte de lanchinho no café da manhã, entre o café e o almoço e depois da janta. O ser humano é altamente adaptado a se alimentar poucas vezes no dia. Ativar toda hora seu sistema gastrointestinal é altamente disfuncional, como eu acabei de te mostrar. Toda hora produzir glicose, o corpo não gosta disso, porque ele acumula gordura lá no fígado, porque ele aumenta o triglicerídeo do sangue. Então, comer o tempo inteiro de 3 em 3 horas não é saudável como a indústria alimentícia te vendeu. Quer melhorar tudo isso? Comece a fazer mais refeições volumosas, pode comer bastante mesmo. É bastante proteína, bastante legume, bastante verdura, menos carboidrato um pouco. Isso no almoço, repete a mesma coisa na janta. E nos intervalos, a água. Conhece água? Já bebeu água? Muita água? Então, ela vai te salvar. Porque não sei se você sabe, mas a água tem micronutrientes. Ela vai te saciar por horas. Só estou querendo dizer que se você comer de 3 em 3 horas, comer o tempo inteiro, você está fazendo uma resposta oposta ao que o seu organismo está adaptado para poder fazer. Bem, eu acho que já é suficiente da nossa conversa hoje, tá bom? Então, compartilhe isso com o máximo de pessoas possível que tem colesterol alto, que tem açúcar alto no sangue, glicose alta, insulina alta, sobrepeso, obesidade, que se você fizer tudo isso, você vai resolver todas essas condições de saúde com certeza. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.